Nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 1º de julho de 2025, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, além das ações aqui na faixa de Gaza e aqui na Cisjordânia, aconteceu um negócio estranho ontem, tá? Ontem teve várias explosões aqui no Irã, em Teherã, contra oficiais de alta patente da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A gente não sabe se Israel está por trás disso, podem ser também oposição lá dentro do Irã mesmo que fez esses ataques. Mas o fato é que teve um monte de explosão e muita gente está com medo da guerra retornar, de haver novamente ataques contra Israel e de Israel contra o Irã. Bom, vamos entender o que está acontecendo. Por enquanto, a gente só sabe isso, que teve alguns ataques lá dentro do Irã, que ninguém sabe onde é que vieram esses ataques, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Pior que Talher de Plástico, Olha Mãe, o Peter leu meu apelido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando aqui sobre a situação em Israel, tivemos primeiro uma ameaça de mísseis a partir de Gaza contra algumas cidadezinhas aqui no sul de Israel, próximo da faixa de Gaza aqui. Não teve nenhuma vítima, nada foi atingido, mas eles chegaram a lançar foguetes contra aqui, o que significa que Israel vai fazer um retorno aqui também, né? E também teve uma ameaça contra o centro de Israel de um míssil balístico lançado a partir do Iêmen. Ou seja, acabou o ataque de Israel contra o Irã, parece que o Irã já voltou a ajudar o Iêmen a fazer ataques contra Israel novamente, né? Muito triste isso, ok. O míssil também foi derrubado, também não teve nenhum efeito, mas não deixa de ser uma encheção de saco isso daí, né? Bom, Israel continua fazendo operações ali na faixa de Gaza, destruiu mais um túnel de 3 quilômetros que tinha ali na região. Tá aqui mais uma explosão aqui na faixa de Gaza. A gente teve algumas informações sobre aquele ataque de ontem, né? Você lembra que ontem a gente falou sobre um ataque que teve no momento que o pessoal estava fazendo o pagamento de salários, né? Ali na faixa de Gaza, o Hamas estava pagando os terroristas, né? E daqui a gente tem aqui o exército israelense fez um ataque preciso, eliminou 5 operativos do Hamas que transportavam 5 milhões de shekels em salários num carro de burro, né? Uma carroça. E bom, tem imagens, não dá para mostrar a imagem porque né, é muito feio, mas enfim, foi explodido esse carro e destruído tudo, né? Isso além daquele outro ataque que teve no local onde o pessoal estava sendo pago, que a gente mostrou no vídeo de ontem, né? Ou seja, Israel está por dentro de o que está acontecendo, o poder do Hamas está muito menor, Israel tem muito mais informações sobre o que está acontecendo em Gaza e consegue fazer esse tipo de ataque com mais facilidade. Também foi eliminado o Hisham Mansour, que é filho do antigo comandante da brigada de Jabalia do Hamas, o Ayman Mansour. O filho foi eliminado, o pai já tinha sido eliminado antes, parece que o filho tinha tomado o lugar do pai. Então mais um que foi eliminado exatamente naquele ataque onde o pessoal estava fazendo o pagamento lá para o pessoal e acabou sendo todo mundo dizimado ali, né? Bom, Israel gravou uma conversação entre um oficial de Israel e um residente de Gaza, em que o residente descreve como o Hamas atira nos civis para impedir que eles vão para o centro de distribuição de comida. A gente sabia que isso acontecia, mas agora a gente tem um depoimento de um residente de Gaza falando sobre isso, né? O Hamas tem atirado contra as pessoas que vão no centro de busca de alimento, porque não querem que as pessoas vão lá, querem que as pessoas continuem pegando alimento com o Hamas, para eles reterem o poder ali na região, né? Mas as pessoas estão cada vez mais indo pegar alimentos ali, tem funcionado muito bem a distribuição. Parece que ontem a GHF, que é a empresa que faz essa distribuição de alimentos, é uma empresa americana com apoio israelense, distribuiu 2 milhões de refeições, né? É uma caixa que vem 5 refeições, então é uma quantidade grande de refeições que eles distribuem ali, né? Bom, além disso, Israel prendeu 60 terroristas do Hamas de ontem para hoje, com 22 armas, foram capturados durante uma busca na região da Cisjordânia, ali na Judéia e Samária, né? Então isso aqui não foi em Gaza, foi aqui na Judéia e Samária. Israel está fazendo algumas operações aqui e prenderam esse monte de gente ali. Foram capturadas 22 armas de fogo, 11 granadas, bem como outras armas e coisa e tal. Tem um monte de nome de terroristas aqui. E foram todos eles presos ali na região, ali na faixa de Gaza, estavam num túnel também aqui. O modus operandi é o mesmo ali na faixa de Gaza, tá?
mas felizmente é menos controlado, então Israel consegue evitar grandes ações desse pessoal por ali, né? Além disso, teve ataque israelense também no sul do Líbano, né, visando posições do Hezbollah na região de Jabal al-Amar. Enfim, está aqui o local atingido, né? Agora, a grande curiosidade de ontem para hoje, o que teve de grande novidade de ontem para hoje, foi um monte de coisa, um monte de explosões aqui no Irã, né, aqui em Teherã, né, e que ninguém sabe muito bem ainda o que está acontecendo. Então aqui, ó, um evento de várias mortes após um drone atingir um encontro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Isso foi ontem, tá, gente? Não é daquela época que Israel estava atacando o Irã, isso foi ontem. Então estava havendo um encontro de oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e um drone atingiu e matou várias delas, várias pessoas mortas e feridas nesse ataque. Aqui é a mesma coisa, é um assassinato de alguém de alto escalão reportado em Teherã, uma confusão muito grande, um monte de ambulância, um monte de coisa aqui, né? Quem foi que atingiu esse pessoal? Pode ter sido Israel? Pode ter sido Israel. Israel, a gente sabe que tem um monte de gente lá no Irã, já ou colaboradores ou agentes do Mossad mesmo lá no Irã. Pode ter sido Israel que fez esse ataque, mas a gente não sabe ainda, tá? Também teve o caso de defesas antiaéreas iranianas foram disparadas. Não se sabe se contra drone, contra alguma coisa, ou o pessoal do Irã disparou defesa antiaérea no susto, achou que estava vindo alguma coisa e disparou a defesa antiaérea. E o pior é que o foguete acabou caindo e caindo num prédio em Teherã. Ou seja, um acidente aí trágico que aconteceu também em Teherã ontem, mas é aquele negócio de disparar defesa antiaérea quando você vê alguma coisa chegando, né? É verdade que pode haver erros, tá? Pode você confundir uma aeronave comercial com um avião militar, ou eu não sei se dá para confundir um pássaro. Pássaro não dá para confundir não, mas algum balão, alguma coisa, pode ser que tenha alguma confusão, mas de novo, tá estranho isso daqui, a gente não sabe o que está acontecendo, parece que tem alguma coisa esquentando ali. Pode ser também, como eu falei, pode ser a própria oposição do Irã, né? A oposição do Irã certamente vai ter interesse agora em derrubar o regime do Irã nunca esteve tão fraco. O melhor momento para a oposição agir é exatamente agora, né? Se eles vão ter força para isso ou não, a gente não sabe. Como eu falei para vocês, o fato do Trump ter deixado a liderança do Irã no lugar, né, não ter derrubado o regime, não ter matado o Khamenei, o pessoal já está fazendo uma perseguição absoluta contra qualquer um da oposição lá no Irã. E agora, pela manhã, hoje pela manhã, teve várias explosões ouvidas também ali em Teherã. Não se sabe de novo, isso aqui é um drone, é um explosivo plantado, o que aconteceu aqui? Foi o Mossad que fez? Foram agentes israelenses infiltrados? Foi a oposição do Irã? Ninguém sabe ainda o que aconteceu aqui. Isso aqui é perto de uma base militar, Shah Ebei. Aqui, ó, de novo, outra explosão aqui, ó, um ataque desconhecido num quartel da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? E aqui uma segunda explosão em Teherã. Então a gente tem agora próximo de Banafshesh Park, o Parque Banafshesh em Teherã, teve uma outra explosão também. Uma explosão foi reportada num armazém que tinha mísseis e armas ali próximo. Então isso aqui pode ser pessoas de Israel infiltradas no Irã fazendo ataques? Pode ser. Pode ser da própria oposição do Irã, ou, enfim, não sei o que é isso daqui, não temos informações ainda sobre isso daqui, né? Agora, o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã diz que só usou 5% do poder militar dele na guerra. É igual o Putin fala isso também, tem Russetti que fala, não, porque a Rússia só está usando 5% do poder militar dela, que se quisesse ela varria a Ucrânia inteira, né? 3 anos que eles estão se destruindo na guerra, sim, estão usando só 5%, sim, pode acreditar. E, bom, o Comitê de Segurança Nacional da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã emitiu um aviso após a eliminação dos comandantes, essa eliminação que a gente viu aqui acontecer de ontem para hoje, né? O assassinato não vai ficar sem resposta, nós vamos fazer uma resposta decisiva e, tal como alvejaram nossos líderes, nós também podemos ameaçar a vida do Netanyahu. Eu não sei se podem não, né? Mas enfim, de qualquer forma, eles prometeram não deixar barato. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, né? É lógico, se tiver algum esquentamento dessa situação, tiver ataque de novo de Israel contra o Irã, do Irã contra Israel e coisa e tal, a gente vai entrar ao vivo aqui para cobrir isso, tá? Mas por enquanto são os casos isolados, assim, que ninguém sabe exatamente quem é que está atacando o pessoal do Irã ali, né?
Outra coisa que aconteceu, o aeroporto internacional de Kirkuk, no Iraque, foi alvejado. Então a gente está falando do Irã, aqui é o Iraque, Kirkuk é aqui, ó, bem no norte do Iraque. Kirkuk é essa cidade aqui. Tem uma grande base aérea aqui, que ela é parcialmente, uma parte é aeroporto civil, uma parte é aeroporto militar. E é usado, inclusive, pelas tropas americanas que ficam aqui na região, né? E teve um grande ataque lá contra esse aeroporto, tanto na parte civil quanto na parte militar. Teve mortes e feridos. A gente não tem muitas informações ainda. Os foguetes que chegaram lá eram foguetes de 122mm GR-122LR feitos pelo Irã em 2023. Então é munição do Irã recente. Foi o Irã que lançou aqui? A gente não sabe. Pode ter sido os grupos terroristas que tem ali, mas que são patrocinados pelo Irã também, tá? Então pode ser um ataque indireto do Irã contra esse aeroporto, né? Múltiplos foguetes e drones atingiram o aeroporto internacional ali no Iraque mais cedo, matando pelo menos uma pessoa e ferindo várias outras. Acredita-se que foi uma tentativa de atingir a área do aeroporto que contém forças iraquianas. Estão dizendo que podem ser algumas milícias apoiadas pelo Irã dentro do Iraque que fizeram esse ataque, é uma possibilidade. Estão dizendo também que seriam curdos, porque essa região aqui é considerada parte do Kurdistão. Vocês sabem, os curdos, eles povoam essa área aqui, o leste da Síria e o norte do Iraque aqui. Tem parte no Irã também, o curdo, e também o sul da Turquia aqui. Toda essa área aqui é a área dos curdos. E estão dizendo que podem ser os curdos. Eu não sei não, tá? Os curdos têm uma amizade muito grande com os americanos. Acho pouco provável eles terem feito esse ataque. O fato de ser uma milícia apoiada pelo Iraque, pelo Irã, me parece mais razoável, mas não sabemos ainda quem fez esse ataque, né? Aqui o pessoal lembrando que Kirkuk é uma cidade do Kurdistão e não sei o que lá, mas de novo, os curdos têm uma aliança muito forte com os americanos. Por quê? Porque os americanos respeitam a liberdade de crença, né? Ao contrário, se deixar na mão dos muçulmanos, ali, tanto do Shia quanto dos Sunis, eles querem proibir o pessoal de ser curdo, né? Os americanos não têm essa. Os americanos você pode ter sua fé que você quiser, aliás, nos Estados Unidos também, em qualquer lugar do mundo ocidental, né? Então eu não acredito que seja os curdos que fizeram isso, mas não sabemos. Bom, uma outra coisa curiosa é o trabalho do Irã agora lá em Fordó, né? Então, as entradas de Fordó continuam todas cobertas. Os iranianos não tentaram ainda entrar por aqui e, no entanto, estão trabalhando com escavadeiras nos locais onde foi feito o ataque. E aí a grande dúvida é essa: por que eles estão entrando pelo buraco aqui, né? Existem algumas hipóteses, que a destruição foi tão grande aqui nas portas que eles não conseguem nem abrir as portas aqui. É isso que aconteceu? Não sabemos. Ou então eles têm alguma outra tática, estão com medo de abrir as portas, enfim, não sabemos o que está acontecendo aqui. O fato é que o Irã tem feito algumas operações aqui e a entrada dos túneis continua totalmente fechada ali em Fordó, né? Aqui, todas as entradas de túnel foram fechadas, algumas foram atingidas, tá? Foram atacadas também por Israel. A entrada do túnel, então pode ser que seja isso. E aqui, ó, eles estão com uma escavadeira que está vindo bem no buraco, onde abriu o buraco. Eles estão com uma escavadeira ali, provavelmente preparando para conseguir descer alguém lá, para entrar pelo buraco feito pelos americanos, para descobrir. Olha, se vai ser isso que eles vão fazer, é porque deve ter destruído a coisa toda lá também. Não tem outra possibilidade, né? O pessoal está levantando a hipótese, isso daqui não é lá em Fordó, não. Isso aqui é um complexo militar americano, no NORAD, lá em Nevada que fica o NORAD, né? E aí mostra como é que são as portas aqui, as portas de proteção, que são portas contra explosão, mas elas funcionam de fora para dentro. Então a porta ela tem uma proteção muito grande aqui, de forma que se tiver uma explosão de fora, não consegue destruir a porta. Mas se tiver uma explosão de dentro, a coisa é diferente, né? Porque a porta não vai ter. Olha o mecanismo dela todo exposto aqui. Então, supondo que os iranianos construíram alguma coisa similar lá em Fordó, isso pode ter empenado as portas todas, a explosão de dentro do complexo. Por isso eles não conseguem entrar. Eles não estão nem tentando entrar pela coisa, porque devem ter visto que a porta empenou completamente, eles não conseguem abrir as portas. Ali estão tentando entrar pelo buraco para ver o que sobrou lá em Fordó, né? Pode ser isso. Aqui, ó. Imagens de satélite do Maxar mostram o iraniano preparando para fazer uma verificação de danos lá na planta de Fordó.
um grande, aqui tem um monte de escavadeiras e coisa e tal, seguindo aqui, ó, um guindaste aqui andando no buraco, né? O principal buraco aqui na coisa, parece que eles tiraram toda a sujeira que tinha em cima. Aí você vê que é um buraco só, a gente estava vendo 3 buracos porque teve justamente a saída de gases, né? E aqui parece que um elevador, um escavador preparar a área para uma guindaste, né? Fizeram uma nova rota de acesso aqui, enfim, eles estão, parece que, preparando para avaliar como é que vai ser isso daí, né? Como é que vai ser feito isso daqui. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui. A gente tem também a novidade que os Estados Unidos levantaram todas as sanções contra a Síria. Vamos torcer pelo melhor lá na Síria. E o Netanyahu está indo para os Estados Unidos se encontrar com o Trump, tomara que tenha bons resultados por aqui. E a gente teve também a informação de que os Estados Unidos aprovaram uma venda de armas para Israel de 500 milhões de dólares, o que é uma excelente notícia, né? Israel deve estar precisando repor os seus estoques aí depois desse ataque contra o Irã. Uma ótima notícia isso daí, né? E, bom, só para falar para vocês, aquela revista The Economist fez uma crítica muito forte ao Lula. O Lula respondeu à crítica da The Economist e tá uma lambança isso daí. E o grande ponto é justamente a crítica à política externa do Lula, né, que condenou o ataque ao Irã, mas não falou nada sobre o ataque do Hamas contra Israel, não falou nada, ou até falou, mas só falou, não fez nenhuma condenação mais séria do ataque da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, mostrando como é que o Lula é incoerente na política externa, né? Eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Ancapso e hoje estou fazendo um vídeo também sobre a resposta do Lula nessa coisa toda, que é outra lambança também, mas eu tenho coberto isso lá no canal Ancapso, nem vou falar sobre isso aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.